Queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo, eu sou o pastor Fábio Henrique e este é o programa EBD em Síntese. Eu quero saudar com a paz do Senhor todos os telespectadores da TV AD e todos os ouvintes da Rádio Libertadora e todos os irmãos e irmãs que nos acompanham nas redes sociais, em todo o sistema de comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró. O programa EBD em Síntese, neste quarto trimestre de 2020, está voltando às gravações normais e hoje vamos estudar a lição de número 2. Neste trimestre estamos estudando o livro de Jó e hoje na lição de número 2, a lição tem como título Quem era Jó? O texto áureo da nossa lição se encontra em Jó capítulo 1, versículo 1, que diz assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto e temente a Deus e desviava-se do mal. E a verdade prática declara o seguinte: quem zela por um caráter irrepreensível obtém testemunho acerca de sua integridade. Então, meus irmãos, hoje nós vamos nesta lição demonstrar que Jó foi um homem rico, mas que, apesar da sua riqueza, ele tinha um caráter íntegro. Então, nós vamos, no primeiro tópico, mencionar que Jó procurou viver de forma íntegra e justa, no tópico 2, citar a prosperidade de Jó como consequência do favor de Deus, e no tópico 3, destacar a piedade pessoal de Jó como modelo para os crentes. E essa lição, ela se propõe a responder a famosa pergunta: é possível ser próspero e, ao mesmo tempo, ter um caráter íntegro e piedoso? Então, essa é a ideia. Esta pergunta se faz sentido porque não é pouco comum correlacionar o defeito de caráter de uma pessoa com o advento do seu sucesso. Algumas pessoas dizem que dinheiro e posição social corrompe o homem. Outros já dizem que dinheiro não corrompe o homem, né? O dinheiro e a posição social bota para fora aquilo que de ruim que o homem já tinha no coração. Na verdade, as duas coisas são corretas, né? Tanto o dinheiro e a posição social podem influenciar as pessoas para o mal, para o pecado, como também revelar pecados latentes, desejos latentes, pecaminosos que já existem no coração das pessoas. E Jó é um exemplo de um homem, que era igual a todos os demais, um homem que vivia a sua vida cotidiana, que tinha um patrimônio grande, que tinha os seus negócios, porém era um homem crente, era um homem fiel a Deus. E não é preciso ser descrente, não é preciso abandonar a Deus para poder ser um homem de negócios. Nós louvamos a Deus porque temos muitos homens e mulheres de Deus, existem muitos homens e mulheres de Deus que são pessoas que têm uma boa condição financeira, intelectual, têm uma boa inserção na sociedade, no entanto, são pessoas que não negam a sua fé e são pessoas, homens e mulheres de Deus. Então, Jó foi um homem que não apenas possuía bens materiais e uma família sólida, mas mantinha profunda comunhão com Deus. Então, no tópico 1 da nossa lição, diz que o Jó era um homem de caráter irretocável. Ele era íntegro, era reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Não é que Jó fosse uma pessoa sem pecado. Ele era uma pessoa pecadora como todos os demais. Todos nós, descendentes de Adão, todos nós, seres humanos, somos pecadores. No entanto, a respeito de Jó, a Bíblia diz que ele era um homem sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Essa característica de íntegro, essa palavra íntegro vem de integridade. Íntegro significa inteiro, não corrompido. Então, a integridade é uma virtude da pessoa que não se deixa corromper. A virtude de uma pessoa é que mantém as suas características originais de um bom caráter. Então, Jó, ele era sincero nas suas intenções, afeições e diligente nos esforços para cumprir seus deveres para com Deus e os homens.
É uma coisa que muito é necessária na vida de todo mundo, está faltando muito. Hoje em dia se fala muito sobre o problema de corrupção e dizem, né, que o Brasil é um dos países mais corruptos do mundo. Nós temos no Brasil uma corrupção endêmica, sistêmica, que está enraizada no mais íntimo da nossa cultura, da nossa cosmovisão, mas Jó era diferente, ele era íntegro, ele era sincero. Além disso, ele era uma pessoa reta. Essa palavra reto dá a ideia, dá o sentido de irrepreensível. Irrepreensível é a pessoa que se comporta de maneira exemplar, pessoa que não é passível de repreensão. A pessoa irrepreensível, ela não se desvia nem para a direita e nem para a esquerda. A pessoa irrepreensível é aquela que tem uma conduta ilibada, é aquela pessoa que não é necessário ser chamada a atenção toda hora. Uma pessoa irrepreensível, uma pessoa reta, significa que ela está alinhada com o propósito de Deus, com a vontade de Deus, com os mandamentos de Deus, e não dá o cabimento para ninguém ficar acusando, apontando o dedo de pecado e de comportamentos imorais em qualquer área da vida. Então, Jó era reto, ele andava reto, nem se desviava nem para a esquerda e nem para a direita. Então, é um exemplo para todos nós. E tópico 1.3 da nossa lição diz que Jó era temente a Deus e desviava-se do mal. Essa palavra temente a Deus, vem de temor, e temor é diferente de ter medo, irmãos. Algumas pessoas confundem as coisas. Nós não devemos ter medo de Deus. A gente deve ter temor a Deus. Temor a Deus é reverência a Deus, é consideração a Deus. Então, o crente, o filho de Deus, a filha de Deus, ele tem reverência a Deus, ele tem consideração a Deus e, por isso, devota a Deus toda a sua fidelidade. E, além disso, além de ter temor a Deus, e pelo fato também de ter temor a Deus, o crente se desvia do mal. A Bíblia diz que devemos fugir tanto do mal, como fugir também da aparência do mal. O justo, ele vê o mal e passa de longe, ele evita. Então nós, como crentes em Jesus Cristo, devemos seguir o exemplo de Jó. Nós não podemos estar, se aproximar, abraçar e se conformar com o mundo. Nós devemos manter uma certa distância, porque nem tudo que é lícito convém, nem tudo que é lícito edifica, nem tudo que é lícito, eu não posso me deixar levar por nenhuma dessas coisas. Então, o crente, ele foge não somente do mal, mas também ele foge da aparência do mal. Então, Jó, ele era como uma pessoa temente a Deus e que se desviava do mal. Jó era uma pessoa devotada ao culto e à adoração a Deus e que, por isso, mantinha o mal sempre à distância. Provérbios, capítulo 3, versículo 7, diz a recomendação bíblica: teme ao Senhor e aparta-te do mal. Então, não é possível alguém dizer que serve a Deus, que tem temor de Deus e, ao mesmo tempo, viver em comunhão com as trevas, em comunhão com o mundo. A Bíblia diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E Tiago disse: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Então, o crente, ele se afasta do mal, ele se desvia do mal, porque ele é temente a Deus. Então, concluindo aqui o tópico 1 da nossa lição e o primeiro bloco do nosso programa, a gente vê que o versículo 1 de Jó, capítulo 1, versículo 1, o livro já começa com essa declaração, com esse testemunho de Jó, que ele era um homem sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Mesmo sendo um homem rico e influente na sociedade, ele era crente, mantinha a sua fidelidade a Deus, e isso é um exemplo para todos nós que somos cristãos.
Muito bem, vamos fazer o primeiro intervalo do nosso programa de hoje. Continue conosco e já já a gente volta para o segundo bloco do nosso programa, quando estudaremos o tópico 2 da nossa lição. Até já! Muito bem, meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor, estamos de volta ao programa EBD em Síntese, transmitido por todo o sistema de comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Transmitido pela TV AD, pela Rádio Libertador FM 96.3 e pelas nossas mídias e redes sociais. Neste quarto trimestre do ano de 2020, toda a Assembleia de Deus em Mossoró está estudando a lição da Escola Bíblica Dominical de Adultos em classe única. Voltamos às nossas atividades presenciais da Escola Bíblica Dominical, porém em classe única em todas as congregações. Então estamos estudando o livro de Jó nesse trimestre. Você que ainda não adquiriu a sua revista, aproveite, adquira sua revista, estude, se matricule e vamos participar da Escola Bíblica Dominical. Hoje na lição de número 2, lição que tem como título Quem era Jó? Quem é Jó? Quem era esse personagem? Já estudamos na lição 1, no domingo passado, que Jó era uma pessoa histórica real, não é um personagem de uma obra de ficção. Jó era uma pessoa real, histórica, que viveu naquelas regiões, do sudeste de Israel, entre o sudeste de Israel e o norte da Arábia Saudita. Foi a região, a terra de Uz, onde habitava Jó. E Jó era um homem próspero, ele era rico, mas era um homem crente, que tinha um caráter irretocável. Ele era íntegro, sincero, reto, temia Deus e desviava-se do mal. No tópico 2 da nossa lição de hoje, nós vamos falar aqui sobre essa questão da sabedoria e da prosperidade de Jó. Então, diz aqui o comentário da nossa lição, no tópico 2, subtópico 1, diz assim: ele era um conselheiro sábio. Há pessoas ricas que nem são sábias, nem tampouco prósperas. Possui conhecimento, mas não entendimento. Riquezas, mas não prosperidade. Jó distingue-se nesse aspecto. Então isso aqui é muito interessante, porque o fato da pessoa ser rica, isso não garante que ela seja próspera. Nós vamos falar já aqui no tópico 2.2 sobre essa diferença entre riqueza e prosperidade. Alguém que é próspero pode até ser rico, mas nem todo rico é próspero. Nem todo rico é próspero. A pessoa pode até ter conhecimento, mas pode ser que ela não tenha sabedoria. Então, o conhecimento o conhecimento ele é importante para a sabedoria, mas a sabedoria é a aplicação bem feita do conhecimento na vida prática diária do nosso dia a dia. Então, a Bíblia diz que Jó, ele era um homem sábio, rico e próspero. Em Jó, no capítulo 1, versículo 3, diz que Jó era maior do que todos os do Oriente. Jó, ele era maior do que todos os do Oriente, lá da região onde ele morava. E esse maior aqui significa em todos os aspectos, não somente materiais, mas também no aspecto da sabedoria. Isso fazia dele um homem proeminente, a quem as pessoas recorriam com frequência em busca de conselho e orientação. Então Jó era uma pessoa sábia, era uma pessoa que tinha experiência, que tinha uma bagagem, tinha uma certa sabedoria, que o habilitava a aconselhar os outros. Jó, capítulo 29, versículos 21 e 22, diz assim: Os homens me escutavam em ansiosa expectativa,
aguardando em silêncio o meu conselho. Depois que eu falava, eles nada diziam. Minhas palavras caíam suavemente em seus ouvidos. Isso aqui é uma declaração de Jó. Então Jó, ele mesmo disse que os homens escutavam com ansiedade, né, de forma ansiosa, com expectativa, o conselho de Jó. E quando Jó aconselhava, falava, eles aceitavam. Quando Jó falava, eles guardavam o conselho de Jó. Então Jó, ele era também uma pessoa bastante sábia. Tópico 2.2 da nossa lição diz que Jó, ele era um homem próspero. O homem de Uz, ele não era apenas rico, mas sobretudo próspero. Versículos 2 e 3 diz: E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos e 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Então essa expressão aí, era maior do que todos os do Oriente, fala da prosperidade de Jó, tanto material como espiritual. E aqui queremos chamar a atenção para o conceito bíblico da palavra hebraica shalom. A palavra hebraica shalom, ela não quer dizer apenas paz no sentido de ausência de guerra, mas o conceito da palavra shalom é muito mais do que paz, é muito mais do que tranquilidade, ela é muito mais do que ausência de guerra. Shalom no hebraico inclui também tranquilidade, segurança, saúde, prosperidade e bem-estar material e espiritual. Então, shalom, vamos dizer assim, é tudo de bom que alguém pode desejar para outra pessoa ou para si mesmo. Então, quando os judeus cumprimentam outro e diz Shalom, Shalom Adonai, paz do Senhor, então essa paz aí, esse Shalom de Deus é muito mais do que ausência de guerra. Inclui também tranquilidade, segurança, saúde, prosperidade material também, e bem-estar, tanto material quanto espiritual. É aquilo que Jesus chamou de vida abundante, de vida abundante. Então isso Jó também tinha na sua vida, Entre os judeus havia muito um pensamento de que as pessoas que eram prósperas materialmente era porque isso era a favor de Deus e Deus estava se agradando de tudo dessa pessoa. E se alguém não fosse rica, era porque não tinha a bênção de Deus, e Deus não estava se agradando dela. Então, existia uma visão distorcida, não é na Bíblia, mas na cultura judaica do Antigo Testamento, uma visão distorcida em uma certa, vamos dizer assim, teologia da prosperidade. E a gente vê na Bíblia Sagrada que, do ponto de vista bíblico e de Deus, não é bem assim. É verdade que a Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. É verdade que a Bíblia promete uma certa prosperidade. Salmo 1 fala, e tudo quanto fizer prosperará, será como a árvore plantada junto a ribeiros de água. A Bíblia diz que as bênçãos do Senhor têm consequências. A lei da semeadura e da colheita, ela não funciona somente para punir quando a gente faz coisa errada, mas funciona também para nos abençoar quando a gente faz as coisas certas. Então, essa questão de prosperidade, se a pessoa é rica ou pobre, se é bênção de Deus, é porque é amaldiçoado por Deus, devemos ter cuidado e principalmente avaliar as coisas à luz da nova aliança do Novo Testamento. Jesus era o Filho de Deus, o único homem sem pecado que pisou nesta terra. No entanto, Jesus disse que o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a sua cabeça. Então, prosperidade vai além de bens materiais. Uma prosperidade baseada no ser. A prosperidade de Jó se refletia na relação harmoniosa entre ele, sua família, seus negócios e, sobretudo, com Deus.
não era uma prosperidade estabelecida somente no ter, mas principalmente no ser. O grande problema hoje em dia de muita gente que vive, né, motivado pela ganância, pelo materialismo, se preocupa mais em ter dinheiro do que em ser. Se preocupa mais com ter do que com ser. Para nós, a prioridade é ser. Jesus diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas, como o sustento material, as necessidades básicas da vida, vos serão acrescentadas. Então, meus irmãos, fechando aqui o tópico 2 da nossa lição, o segundo bloco do nosso programa, a gente aprendeu aqui que Jó, ele era um homem sábio e próspero, prosperidade conforme a visão bíblica. A Shalom de Deus é que vai muito mais além do que bens materiais. Muito obrigado pela sua atenção. Vamos fazer mais um intervalo e já já a gente retorna para o terceiro e último bloco do nosso programa. Continue conosco, voltaremos em seguida. Amados irmãos e irmãs, eu sou o pastor Fábio Henrique e estamos de volta com o programa EBD em Síntese, terceiro bloco do nosso programa de hoje. Estamos estudando a lição de número 2 deste quarto trimestre do ano de 2020, lição que tem como título Quem era Jó? Então nós já aprendemos aqui no tópico 1 da nossa lição que Jó ele era um homem sincero, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Aprendemos no tópico anterior, no tópico 2 da nossa lição, que Jó, ele era uma pessoa rica do ponto de vista material e também ele era uma pessoa próspera. Ele era muito mais do que rico, ele era uma pessoa próspera, vivia uma vida em harmonia consigo mesmo, com a sua família e com Deus. Aprendemos também que há uma diferença entre o conceito de riqueza e prosperidade. Então, prosperidade vai muito mais além do que a riqueza. A prosperidade de Deus, ela inclui também a tranquilidade, a segurança, saúde, bem-estar material e espiritual. É a Shalom de Deus, e a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores, mas a riqueza conquistada de forma ilícita, a riqueza conquistada com base na opressão e na exploração dos outros, ou a riqueza conquistada a custas de um excesso de sacrifícios pessoais e de prejuízo à vida espiritual e familiar, é uma riqueza que só traz problemas. Tópico 3 da nossa lição, Jó, ele era um homem de profunda piedade pessoal. Jó, ele era um homem dedicado à sua família. É o que podemos ver aqui, por exemplo, no capítulo 1, versículo 4 de Jó, diz, no versículo 2 diz que Jó tinha 10 filhos. Jó tinha 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. E no versículo 4, diz a palavra de Deus que iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. Pelo que a gente vê no texto, não há nenhuma indicação, não há nenhuma sugestão de que essas festas, esses momentos de confraternização, de comer e beber, era de forma pecaminosa, licenciosa, dissoluta, libertina, de maneira alguma, de maneira alguma. E isso revela que os filhos de Jó viviam unidos. Isso revela a prosperidade familiar, do ambiente familiar de Jó. Então, o ambiente aqui descrito na família dele é de uma família em harmonia, que de forma feliz festejava a vida. Não é pecado o crente ser alegre, comemorar as coisas, viver a vida que Deus nos permite viver. De forma alguma, o texto sugere dissolução, bebedice ou licenciosidade nessas comemorações. Eram confraternizações feitas no ambiente familiar.
Então, a gente observa aqui que esse era o clima na família de Jó. Diz o tópico 3.2 que Jó ele era um homem de moral e piedade. Vamos aqui ao versículo 5 da nossa lição. Diz assim: Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava a Jó e os santificava. E se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Então, Jó, além de ser um homem irrepreensível, além de ser um homem de caráter irretocável, Jó também era um homem que tinha uma vida piedosa. Jó, ele era temente a Deus, Jó se desviava do mal, ele exercia o sacerdócio da sua família. Naquela época não existia ainda o sacerdócio levítico. Na época de Jó, Deus não tinha dado ainda a lei, porque Jó é anterior a Moisés. Jó é da época dos patriarcas, né? Talvez fosse contemporâneo de Abraão ou até antes de Abraão, é dessa época aí. E naquela época, o chefe da família, o pai da família, também era o sacerdote da família. Então, Jó, ele se preocupava com a vida espiritual dos filhos, ele se preocupava com a salvação da sua família. Isso serve de exemplo para nós. Os pais, nós pais, a Bíblia diz que devemos criar os nossos filhos na doutrina e na admoestação do Senhor. Nós devemos ser o sacerdote do nosso lar, de criar os nossos filhos para o Senhor, para eles serem bons cidadãos da terra e bons cidadãos do céu. Então Jó, ele se preocupava, fazia expiação pelo pecado dos seus filhos, para que, se porventura tenha pecado em alguma coisa, ele estava ali fazendo expiação, oferecendo sacrifício a Deus. Mesmo nos momentos de desespero, como consequências de sua provação, Jó sempre mantinha seus olhos em Deus. Essa piedade era a causa da dedicação de Jó à sua família. Ele sabia que família é projeto de Deus, que os filhos são herança do Senhor, que o fruto do ventre era o galardão, né? E ele sabia da responsabilidade que tinha diante de Deus de criar os filhos nos caminhos do Senhor. Nós, como pais, não devemos nos preocupar apenas em dar aos nossos filhos uma boa vida material, uma boa escola, uma boa educação, mas também devemos cuidar da vida espiritual dos nossos filhos. Então Jó, ele era um homem piedoso, que orava, que buscava a face do Senhor, que temia Deus, que era uma pessoa dedicada à sua família para suprir as necessidades tanto materiais quanto espirituais. Tópico 3.3 da nossa lição diz que Jó era um homem de vida consagrada. A piedade de Jó está evidente no cuidado espiritual que ele tinha com os seus filhos. Ele orava por ele, conforme Jó, capítulo 1, versículo 5. Então, como sacerdote do seu lar, Jó cumpria o ritual do culto em favor da sua família. E diz o texto, que ele se levantava de madrugada e oferecia holocaustos, e diz que ele tinha o costume de fazer isso. Ele fazia isso continuamente. E essa expressão, o levantar cedo ou de madrugada, é uma expressão idiomática hebraica, do hebraico bíblico, é uma forma de enfatizar a piedade de Jó, a sua diligência em procurar devotar-se a Deus. Essa devoção é demonstrada pela consagração vivida por ele. O texto de Jó, capítulo 1, versículo 5, diz que ele se santificava. Jó se santificava. E essa palavra santificar, aí, ela dá a ideia de separado, de consagrado, uma pessoa que é separada e consagrada a Deus. Então, observe que mesmo Jó sendo uma pessoa rica, mesmo Jó sendo uma pessoa de negócios,
mesmo Jó sendo uma pessoa influente na sociedade, essa riqueza e essa posição social de Jó não subiu para a cabeça dele para que ele se tornasse soberbo, materialista, secularista e se esquecesse de Deus. Ele também não vivia isolado na sociedade. Santificar-se não significa viver trancado dentro de quatro paredes, em uma casa ou em um templo religioso e não ter contato com ninguém. Não é isso. Jesus era a pessoa mais santa que pisou na terra e ele vivia a vida do dia a dia, relacionava-se com as pessoas, porém ele não pecava. Então Jó é essa pessoa. Então, meus irmãos, partindo já para a conclusão da nossa lição, a gente destaca aqui 3 aspectos importantes na vida de Jó. É o seu caráter, a sua prosperidade e a sua piedade. Era um homem temente a Deus, reto, justo, se desviava do mal, era piedoso, orava ao Senhor, era um homem santo, apesar do dinheiro. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Não é que o dinheiro é a raiz de todos os males, é o amor ao dinheiro. Então, Jó, apesar de ter muitos bens materiais, apesar dele ser uma pessoa rica, ele não era uma pessoa de mau caráter. Ele era uma pessoa de caráter, ele era uma pessoa crente, era uma pessoa piedosa, íntegra, reta, sincera, temente a Deus e se desviava do mal. Portanto, é um exemplo para todos nós. Como cristãos, Jesus disse: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que estás no céu. Essas qualidades de Jó também são qualidades que Deus exige de mim e de você, para que, como cristãos, possamos refletir o caráter de Cristo na nossa vida. Deus abençoe você, a sua família. Chegamos ao final de mais um programa EBD em Síntese. Continue nos acompanhando pelo sistema de comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró, na Rádio Libertadora, todos os sábados, das 8 às 9 da manhã, programa EBD em Síntese, e também pela TV AD e por todas as redes e mídias sociais da nossa igreja. Muito obrigado pela sua atenção, a paz do Senhor e até o próximo programa, se Deus quiser.